Oi, gente, estamos aqui hoje então para fazer a nossa primeira convenção online e para falar um pouquinho então sobre as tendências da Susana Santos. Então, falando sobre o nosso macro tema de Susana Santos, a gente começa pelo Get Feminine, que nada mais é do que o ser feminino. A gente ouviu muito falar na masculinização, sobre o poder da mulher em usar a forma masculina para dar essa força para a mulher. Mas diferente nessa coleção, a mulher mais do que nunca ela quer mostrar a sua feminilidade. A procura por produtos de skincare, por cuidados com o corpo, é cada vez mais frequente nessa época nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, a coleção dessa vez está muito feminina, muito delicada. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. O nosso tema, Get Feminine, ele se divide em outros 3 subtemas. O Stay Comfy, o Natural e o Pop Metal. A gente vai falar um de cada vez e explicar detalhes sobre cada tema. O primeiro tema, então, o Stay Comfy, ele mostra muito a questão do fofinho, o natural, o mais natural possível, o mais dia a dia, e o pop metal a questão do brilho. Antes de eu entrar detalhadamente em cada tema, eu vou falar um pouquinho sobre a cartela de cores. A gente tem, principalmente na cartela de cores, a Fresh Colors, que são aquelas cores candies, só que com um pouquinho mais de cor, de alegria, até para expressar um pouco desse momento que a gente está vivendo. Essas Fresh Colors são o nosso Narciso, o nosso Pétala, o Petúnia, o Dália e são essas cores, e o Menta, que são as principais cores da coleção, que elas são cores, como eu falei, as Candy Colors, só que um pouquinho com um tom um pouco mais vibrante, mais vivo. A gente também tem a questão do Classic Blue, que vocês vão ouvir muito falar, que é a cor do ano da Pantone, que é aquele azul que puxa um pouco pro bique. E, além de tudo, a gente tem os novos metalizados. A gente tem o roxo, o laranja, o verde, o esmeralda e o turquesa. Que é o dourado, o prata, que são as cores básicas do metalizado. Ela já vem há algum tempo deixando de ser as principais cores do metalizado. E ela deixou de ser o básico, assim. O novo básico é o colorido e a mistura desse colorido, justamente para dar vida, alegria a esse tempo que a gente está vivendo. Falando um pouquinho mais sobre a tendência forte de uma das cores destaques da coleção. O lavanda ou o pétala, que são as duas cores que a gente tem na coleção em destaque. O lavanda é um pouco mais vivo e o pétala entra nas nossas Fresh Colors. São destaques nessa coleção. A gente viu muito essas cores em marcas de fast fashion como a Zara e a Mango, mas também a gente viu em marcas um pouco mais renomadas, a By Far, a Mina e a Yuli. A gente vai mostrar um pouquinho, então, um pequeno desfile para vocês, para destacar essas cores. Bem, gente, então ali vocês puderam ver um pouquinho do nosso lavanda, do nosso pétala, que é uma das trend alerta de cores da coleção. Agora a gente vai falar um pouquinho então sobre os nossos subtemas. A gente tem aqui em primeiro lugar então o Stay Comfy. Como eu falei para vocês, o ficar confortável, essa é uma questão que está muito em alta agora, por conta de a gente estar
isolado em casa, então a gente muitos estão com as crianças na escola, a escola hoje é online, é em casa, outros estão trabalhando em casa, a questão então do escritório em casa, tudo isso está voltado muito para o conforto, porque querendo ou não, quando a gente está em casa, ou a gente está de pijama, ou a gente está de chinelo, a gente está mais à vontade, e é esse conforto que vai ser levado para o nosso dia a dia. A gente precisa estar confortável no nosso dia a dia, a gente vai levar isso na nossa coleção, que é um dos principais temas que a gente viu em grandes marcas, em grandes vitrines por aí afora. Que nessa coleção a gente ainda teve a oportunidade, né, de viajar e conseguir ver algumas vitrines aí então mundo afora. Uma das percursoras nessa tendência foi a Celine, lá em 2016, com o tema Stay Conf. E assim, gente, sobre esse tema, então, a gente tem alguma coisa aqui de sapato para mostrar para vocês. Essa daqui é a Mandy, uma das principais sandálias, modelos da coleção, que a gente vai falar sobre ela um pouco mais para frente. Essa questão do fofinho, das tiras espumadas, isso vai estar muito em alta. E não é aquele fofinho delicado, não. É aquele bem acolchoado. A ideia daquelas jaquetas bem fofinhas realmente vem para o calçado, tá? Isso é uma tendência que se destacou não só no vestuário, mas também no calçado e nos acessórios. Came in from the other side, took your time, made me feel alive. Why'd you let me go? You never tried. You want to be alone. What did you think of mine? Was it funny like you're the other guy passing on by? Everything you can think when you are a kid. Funny how we try to put you in line. I can make a living selling lies like that. That's the way to go. I never saw it coming. Why'd you do me like that? Do me like. Bom, gente, agora sim vamos falar do nosso segundo subtema, o natural. O natural, como a própria palavra já fala, é buscar realmente essa questão da naturalidade, que está muito em evidência. Então, tudo por conta do que a gente tem vivido. Então, ele mostra mais a questão dos terrosos, das cores mais lavadas, que no caso seriam as nossas fresh colors, e a questão do feito à mão, que já é uma identidade da marca, né? A gente tem os nossos BDs, os nossos tramados que remetem o feito à mão, isso já é uma identidade da marca. A gente tem alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. A gente tem essa sandália aqui dessa nossa construção flat, que tem essa vira metalizada e esse tramado feito à mão. Ele realmente é um tramado feito à mão. Ele pode ser todo de uma cor só, ele pode ser misturando duas cores, pode ser misturando três cores, como é o caso daqui. E essa construção com essa vira colorida, então, a gente vai ter opções de cores, tá, pessoal? A gente tem os metalizados coloridos aqui, não sei se vai aparecer para vocês, mas a gente tem a questão dos metalizados coloridos que vai estar disponível lá no tablet para vocês escolherem as opções de cores. A gente tem também aqui os nossos BDs, que tem essa ideia, então, do feito à mão. Não é feito à mão, mas remetem à ideia do feito à mão. É uma questão que a gente tem histórico de venda na Suzano e que sempre super dá certo. A gente tem opções de cores nas cores mais lavadas aqui. Vou mostrar para vocês. A gente tem todas as cores lavadas, a gente tem o natural e tem o preto, que é realmente o tema forte da coleção, as cores fortes da coleção. Então tem bastante opção de cores nos nossos BDs nessa coleção. Algumas marcas que se destacaram com esse tema foram a Bottega, principalmente a Bottega.
Gente, assim, na coleção passada, a Bottega Veneta já foi uma das marcas destaques, né, do inverno, e ela continua sendo uma das principais marcas de referência do mundo da moda na coleção de verão também. Então, assim, o Bottega expressou muito o tema, o natural e o stay comfy na sua coleção, tanto nas bolsas como no calçado. Então, assim, vocês podem lembrar que a marca queridinha dessa vez continua sendo Bottega, Bottega, Bottega. Então, gente, vamos aqui mostrar um pouquinho do desfile, então, da nossa coleção do Natural. Bem, gente, a gente viu um pouquinho então aqui do Natural. Eu quero voltar a explicar, fugir um pouquinho do roteiro aqui que tinha nos passados para falar um pouquinho ainda sobre o Natural. Vocês viram no desfile ali esse tricê no tênis ali, que é esse tênis que eu estou usando. Então a gente, além dos coloridos, tem ele todo de uma cor só. Aqui tem o todo no Classic Blue, que é o nosso Atlântida. A gente tem mais opções de cores aqui. A gente tem ele no nosso rosa choque, que é esse rosa, o pink, né? Aqui, que é o colorido do tênis. E a gente tem uma outra opção colorida, que ela é um pouco mais delicada. Provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas vai estar na cartela de vocês. Que é esse aqui que mistura o petúnia, um tom de amarelo e um off, que ele é um pouco mais delicado. Então, esse que está no meu pé e que estava no desfile, que é um pouco mais com as cores mais vibrantes, e um outro com as cores mais fresh colors. E na questão daquela espadrilha que tem a brincadeira das cordas, a gente também tem outras opções de cores aqui. Os mais coloridos e os mais neutros, então, para a gente poder dar a opção de não só fazer colorido, mas também dar uma neutralidade na nossa coleção. Agora sim, então, vamos falar do nosso terceiro e último tema, o Pop Metal. O Pop Metal é, já vamos dizer assim, que é o pós-pandemia, o que a gente enxerga para depois da pandemia, que todo mundo quer se libertar, que todo mundo quer sair, quer brilho, quer liberdade. Então, enfim, o nosso pop metal, ele é expressado por muita vibração de cores, pela mistura de cores, pelas misturas dos metalizados, o brilho dos metalizados, os metalizados que vêm com efeitos diferentes, com a questão do holográfico, que muda de cor conforme tu mexe o sapato, ou a questão do refletivo, que conforme a luz ele também fica com outra tonalidade, ele é mais, vamos dizer assim, que na luz negra, ou quando tu bate uma foto, principalmente por essa questão de internet, de mídia mesmo, tu bate uma foto com flash, ele fica com iluminado. Então essa questão vai estar super em alta. O holográfico, que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem ele em formas diferentes. Aqui nessa sandália a gente tem ele com a estampa de cobra. Aqui as opções de cores, então a gente tem o prata, o dourado e o roxo. Aqui a gente tem a versão dele liso.
também. Tá vendo como ele reflete e muda de cor conforme a gente mexe? Então isso vai estar super em alta na nossa coleção. A gente tem alguns exemplos aqui do refletivo, que aqui ele parece ser um cinza, um prata, mas conforme a luz do flash da câmera ou na luz negra, ele vai mudar de cor, ele vai ficar iluminado. Aí falando um pouquinho então dos ornamentos, a gente tem as shines, que nada mais é do que as correntes. Elas vêm em tamanhos mais delicados ou mais maiores, mais robustos, coloridos ou metalizados. A gente tem aqui essa mistura, que é uma referência da Bottega, da tela, com a corrente um pouco mais delicada como pulseira. Tanto dá para usar com a corrente ou sem a corrente, tá, gente? Porque ela é removível. E aqui a gente tem nesse tênis, então, com a corrente um pouco mais robusta e colorida, como eu comentei para vocês. Então ela entra tanto, é um tema que entra tanto no mais delicado e mais feminino, quanto no esportivo. Eu vou mostrar então para vocês um pouquinho desse tema no nosso desfile. Ali vocês puderam ver que a gente colocou aquele nosso tênis com as listras na lateral, que foi uma febre no inverno. Ele continua na coleção e a gente trouxe ele repaginado com a questão do refletivo. Então ele veio em outra combinação, outras duas combinações que vão estar disponíveis para vocês lá no sistema, com o prata e o preto, que é esse que faz o efeito roxo. Por isso que a gente trouxe ele de volta para mostrar. Como eu falei, na luz negra, ou na hora que a gente fizer a disparar o flash da máquina, ele vai dar uma outra tonalidade e fica bem legal. Bem, gente, espero que tenham gostado das apresentações, que tenham sido produtivas para vocês e que vocês conseguiram captar a nossa principal essência da coleção para poder transmitir para os seus clientes. Muito obrigada e até a próxima.